Ludo Gardini. Grande Célio Ortiz, como é que estamos? Tô bem, graças a Deus. Vamos bater um papinho aqui? Vamos lá, vamos lá. Célio aqui com mais um vídeo aqui do canal. E você já sabe, se você não é inscrito, já se inscreve aqui agora. Acione o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Me segue lá também no Instagram, Facebook, TikTok. No Instagram a gente tá batendo 2,1 milhões. Lá eu mostro meu dia a dia com mais intensidade. Todo mês tem um vídeo longo aqui mostrando tudo sobre os Estados Unidos, atualizando essa tensão que está acontecendo aqui no quesito imigração. Trump realmente ele entrou, está cumprindo tudo que ele prometeu, está trazendo caos aqui para os imigrantes. Infelizmente, isso aí ele já tinha prometido e está fazendo. Então, por favor, senta o dedão no like, isso ajuda demais o meu canal a crescer. Fideliza, comenta, compartilha. É não, Ludo? Participa, exatamente. Participa. Isso me motiva a fazer mais vídeos como esse. Vamos lá, aqui é um papo agora bem natural, tirando algumas dúvidas. E a primeira dúvida que eu tenho para fazer para você, tá passando alguém na fronteira, Ludo? Eu acredito que só de dentro para fora, Célio. Só de dentro? Só de dentro para fora. Então, eu acho que o fluxo da fronteira agora inverteu. É mesmo? Durante a administração do Biden, estava entrando gente aí que nem tsunami. Não dava para acompanhar. Você percebia isso com a quantidade de contas bancárias, até o pessoal, agências de bancos, milhares de contas bancárias sendo abertas por dia. Agora você tem um êxodo ao contrário, o pessoal realmente indo embora em massa. Os dados que a gente tem aí nesses primeiros 250 dias foram de que 400 mil pessoas foram deportadas e mais ou menos 2 milhões de pessoas saíram espontaneamente por medo. 2 milhões de pessoas 2 milhões de pessoas foram embora espontaneamente. Por medo? Por medo. De medo de ser pego, preso e etc, etc. Então, o que você está vendo na mídia social, com certeza está funcionando. Caramba, eles estão... Na verdade, olha a grande porcentagem de 400 que foram pegas e deportadas, 2 milhões foram 5 embora. vezes mais. Voluntário, de medo mesmo. De medo. E é isso que eles estão fazendo, estão colocando medo para a pessoa Exato. realmente ir embora, né? Por isso, Célio, que você vê o ICE agindo do jeito que tá. Né? É como eu falo, não precisa o pessoal vir de uniforme de guerra para prender ou pegar imigrantes indocumentados. Não são pessoas armadas ou perigosas, mas a ostentação, o visual, o medo que causa, acaba fazendo com que a pessoa saiba. E o Trump está cumprindo o que ele falou. Ele falou que ia limpar e está limpando e está tirando o pessoal daqui, por bem ou por mal. Entendeu? Então, é uma situação que nunca aconteceu em mais de 100 anos de América. Então, os advogados, as próprias pessoas estão com medo. Você tem uma inversão agora de parcialmente da opinião pública, mas está acontecendo o que ele comprometeu. Infelizmente, até com aqueles americanos ou pessoas que não esperavam, estão sofrendo essas consequências. Por exemplo, fazendeiros. Fazendeiros agora estão sofrendo 2 vezes. Uma, porque eles não têm a mão de obra para trabalhar nas fazendas. 2, com o aumento de tarifas, a China parou de comprar as safras americanas. Então você tem aí a soja americana, que era vendida 50% da produção americana, ou mais, 60% da produção americana era vendida para a China. A China está comprando zero dos Estados Unidos. Estão comprando tudo do Brasil e da África. Então você tem aí os fazendeiros, né, que são os queridinhos do governo americano, que recebem milhões de subsídios, parados e aí passando fome sem ter o que fazer. Existe uma produção de soja, a agricultura aqui é tão forte que os Estados Unidos produz 60% a mais do consumo nacional. Ou seja, eles produzem, de toda a produção de soja, 40% é para o mercado interno e 60% é para a venda internacional. Quando eu digo venda internacional, China. A China era a maior compradora de soja dos Estados Unidos. E devido a essa guerra comercial, pararam. Então agora, 100% dos fazendeiros, que são republicanos, votaram para o Trump, né? Votaram para o Trump. Essa é a ironia da coisa. Então você vê aí o pessoal sofrendo. Estão falando que se comprometeram. É o tal negócio. Nem pro ICE você consegue culpar ou justificar que eles estão fazendo errado. Eles estão fazendo o que o presidente mandou. Entendeu? Então eles estão seguindo ordens. Acabou. Sim. Então, infelizmente, essa é a realidade que a gente está vivendo. E cada um tem que fazer o trabalho. O ICE vai fazer o trabalho deles e nós temos que fazer o nosso. E assim, aqui a gente sabe, a gente conhece os Estados Unidos como um país... liberdade de expressão e tudo mais, só que nem tudo agora você pode falar, porque geralmente eles estão começando a olhar mídias sociais, é isso? Tudo. Por exemplo, se você estiver entrando no aeroporto, cidadão ou não cidadão, eles têm direito de olhar o seu telefone. Por motivo sim, por motivo não. Pode ter justa causa, pode ser que não tenha justa causa, mas todo cuidado é pouco. Se você é um imigrante vindo aqui como turista, aí com certeza eles têm o direito de olhar o seu telefone. Então qualquer comentário anti-governo americano, anti-Trump, anti-ICE, que você tenha, que eles não gostem, cuidado, gente, deleta. Então não precisa botar margem, né? Você não precisa se politizar antes de entrar no país. Muito cuidado, né?
vem aqui aproveitar o que você veio, fazer o turismo, aproveitar. Me diz uma coisa, Ludo, como que tá a questão assim, economia em geral, turismo, deu uma afetada ou não tanto? Muito, muito. Muita destinação de que muitas pessoas turistas que viriam para cá já estão indo para outros lugares, como Dubai, Europa, própria Argentina. Então, isso tem sido beneficial para outros países, né? Os Estados Unidos está perdendo muito na época de turismo. Você vê aí Flórida, Califórnia, esses pontos mais turísticos, sofrendo demais, né? Até as pessoas que dependem do mercado imigrante. Você vê aqui também, na área do Cape Cod aqui, mercados brasileiros, o que é voltado para realmente para um público mais imigrante, esses comerciantes, esses comércios estão sofrendo. E você tem uma população escondida em casa, eles vão para casa, trabalham e não há mais esse consumo de restaurantes, bares, etc. Então a coisa está muito triste nesse ponto. Sim. Né? Então, infelizmente, isso ainda vai repercutir na comunidade americana. O porquê? Porque você vai ter um giro de dinheiro menor, pagamentos de menos impostos, mais gente sem dinheiro, mais gente indo embora, menos empregos, menos oportunidades, as coisas encarecendo. Coisas que eu comprava na Amazon antes, Célio, agora está 50% mais caro, porque vem da China. Então agora o poder de compra do americano de média classe vai cair na metade. O que isso vai gerar? Vai gerar uma inflação, porque vai ficar tudo mais caro, e aí a inflação gera uma recessão que ninguém consegue comprar nada. Então você vê o preço da comida. Pô, você faz supermercado, vai comprar carne, né? Parece o Brasil isso daqui. Toda semana sobe. Você era que nem o Lula, você ia comprar picanha, você ia com uma abóbora, aqui você sai com abacaxi. Então você vai na churrascaria, ao invés de vir aquela picanha gostosa, o pessoal tá servindo aquele abacaxi, literalmente aquele abacaxi. E me diz uma coisa, Ludo, como que tá? Eu sei que tem muitas detenções acontecendo, até mesmo de gente procuradas ou tá no lugar errado na hora errada. E como que tá a questão assim? Foi preso realmente agora por se veio pelo México, não tem direito a uma fiança, mas dá para brigar, veio com visto. Como que tá essa questão? Então vamos lá, as pessoas que cruzaram a fronteira e não foram pegas, elas não têm direito ainda a uma fiança, tá? Existe uma decisão aí da Corte Superior de Imigração, QLI, né? QLI é o nome do caso, que graças a Deus está sendo desafiado agora em Corte Federal. Que você tirando o direito de fiança das pessoas é um direito constitucional. Então a solução acaba sendo entrando com habeas corpus em cortes federais. Os tribunais, as cortes federais estão sendo tão inundados com habeas corpus para imigrantes que os próprios juízes estão perdendo o controle, atrasando os casos sérios. Então você tem aí onde está afetando as cortes federais americanas, então isso já está sendo desafiado para que não haja esse entupimento, né, esse congestionamento das cortes federais de habeas corpus para brasileiros ou indocumentados de uma forma geral imigrantes. Isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque você acaba prejudicando o imigrante ainda mais, porque você contratar um advogado para uma corte federal vai custar um pouco mais caro, porque é um trabalho um pouco mais técnico. Então, quem vai pagar o preço de novo, infelizmente, é o imigrante documentado. Sim, então, no caso, a única chance seria para quem, no caso, seria para quem veio com visto, quem vem com visto tem direito a fiança. Exato, ou exatamente, quem veio com visto tem o direito a fiança, ou quem já realmente está num caso de asilo, já em corte, que já não tem mais esse perigo de ser preso. Né? Mas se você veio pelo México, você está debaixo do radar, fora do radar, você é pego, a coisa vai ficar bem complicada. Sim. Ou se você pisa fora da linha, um problema criminal, mesmo uma acusação é o suficiente. Gente, o momento aqui tá o máximo de cautela possível, principalmente evitar de se envolver em problemas, né? Porque hoje tem lugares, infelizmente aqui, nem todo americano gosta de imigrante. Então, se, teoricamente, você for pego correndo sem carteira de habilitação aqui, sem a drive license, e você for preso, for por uma corte, a grande chance de você ser pego por um agente do ICE é grande, né? Infelizmente ou felizmente é. E outra coisa que está acontecendo também é um cruzamento de informações entre as agências, né? Você tem o IRS, a Agência de Impostos aqui dos Estados Unidos, falando com a imigração, o DMV falando com a imigração. Então existe essa... DMV também? Também, existe essa comunicação cruzada. Eles têm esse acesso, e isso já demorou para acontecer, isso era o curso natural das coisas, vamos ser honestos. Né? Se você tem informação num departamento do governo que o ICE precisa, por que não vai dividir essa informação com outro departamento do governo? Na minha opinião, se é errado ou não, eu não sei te dizer, mas eu vejo isso como um curso natural das coisas. Pô, a informação tá lá, por que eu não vou usar? E companhias de telefone? Aí já é uma coisa mais privada, Célio. Eu não acredito bancos? Que isso seja... O banco já tem um sigilo de bancário. Bancos já fica não. um pouco mais difícil, não. Mas, por exemplo, a própria Apple,
né, que antigamente elas se recusavam a quebrar o telefone das pessoas ou dar o código ou acesso para o telefone, hoje em dia já com um mandado ou um pedido do governo, eles abrem esses telefones, né, porque já existem jurisdição, decisões judiciais autorizando isso. Então a própria Apple, a Google, essas companhias, a Samsung, eles têm que abrir os telefones. Por isso você tem que tomar cuidado com o que você coloca no seu telefone, tá? Porque não tem mais proteção. Então, muito cuidado, gente. Todo cuidado é pouco. Sim, né? Sim. A imigração ICE em si é a maior força policial no momento do mundo. Exatamente. A ironia é que, né, eu tenho até uma história engraçada para contar aqui, que eu acho que deveria até ser feito mais. Você entra pro ICE, você recebe $50 mil de bônus, só para entrar pro ICE. E aí muitos policiais estão fazendo isso. Então você trabalha para a polícia de Massachusetts aqui, de uma cidade, para um xerife, tem acontecido isso bastante na Flórida. Então o pessoal da Flórida tem reclamado, onde o policial lá tem um saláriozinho dele, mas calma aí, por que eu tô ganhando esse salário? Se eu entrar pro ICE, eu vou ganhar um uniforme legal, andar armado, andar todo com aquela vestimenta de combate, ter que trabalhar menos, eu ainda vou ganhar um salário maior e 50 mil para entrar? Tchau, emprego, vou trabalhar para lá. Então a força policial local tá perdendo os oficiais e todo mundo indo pro ICE. O pessoal já é treinado, já sabe o que está fazendo e já está no mesmo campo de trabalho. Então isso tem sido um problema aí para as forças policiais locais, como a polícia, por exemplo, de Everett, Malden, da Flórida. Então isso tem acontecido. Outra coisa que tem acontecido também, alguns americanos, que americano também é ninja, tá? Não é só brasileiro não, tem feito isso. Eles entram pro ICE, pegam 50 mil e não aparecem pro trabalho. Então isso eu já soube que aconteceu. Provavelmente como o governo vai lidar com isso, a gente não se sabe ou não. Ou talvez aparece uma, duas vezes, não gostei, pede demissão e fica com dinheiro. Mas eu não sei se isso é verdade, se é só fofoca ou como acontece. Mas eu já ouvi falar que isso estava acontecendo Lula, também. Eu tenho uma pergunta bem técnica e específica para fazer para você assim. Você acha que é o fim do sonho americano? Não. Eu não acho que seja o fim do sonho americano. Mas eu acho que pela primeira vez ou uma vez o sonho americano vai ter que ser levado um pouco mais a sério. Vai ter que ser feito da forma correta. Ou seja, ao invés da pessoa cruzar a fronteira aqui e depois eu dou um jeito, vai ter que ser ao contrário. Ela vai ter que fazer um planejamento, uma preparação para poder ter esse sonho americano. Uhum. Então não é, eu vou pagar 20 mil de coiote, entra aqui e vê o que acontece. Mas hoje nem se pagar. Né? Não, mas entenda, era assim. Sim. Tá bom? Você me perguntou se o sonho americano acabou, eu tô explicando, mas realmente não é mais. Mas o que acontece é, agora, então ao invés de investir esses 20 mil no coiote, vai ter que fazer um planejamento. Você investe 20 mil no advogado, ele te faz uma petição de green card, que vai levar um certo tempo para ser aprovado. E você paga esses 20 mil ao longo desse certo tempo e vem legalmente para o país. Sim, o que é a forma certa, aí você não vai passar medo, existe um plano de pagamento. Mas ao invés de você chegar agora, você chega daqui a 3 anos, mas você chega legalizado. Essa é a diferença do sonho americano. Mas se você me perguntou, o sonho americano acabou? Não. Aqui tá bom? Mais ou menos, Célio. Eu estava no Brasil agora, eu acabei de chegar do Brasil. Sim. Tá? Sou de São Paulo, capital, estava lá em São Paulo. Ainda é gritante lá no Brasil, porque você vê a gente rica. Eu fui lá no Itaim Bibi, né, que é um bairro nobre de São Paulo. É só Porsche, só tem Porsche. É inacreditável. Você vê helicóptero saindo, subindo, aqueles prédios lindos de vidro. Você fala assim, nossa, que cidade rica. Atrás. Quando você olha para cima. Mas a hora que você olha para baixo, você vê gente morando na rua, gente fazendo foguinho, cozinhando em latinha. Se você olha embaixo das pontes, pessoas com famílias, crianças morando embaixo da ponte. Então, a diferença entre pobreza e riqueza é muito grande. Com certeza. E os ricos moram numa gaiola de luxo. É uma jaula de luxo. Porque você sai de um carro blindado para um edifício que é cercado por grade com segurança. Então você está numa prisão de luxo no Brasil. Então, o sonho americano acabou? Não. Sim. Comparado com o resto do mundo, aqui ainda é maravilhoso. Eu adoro esse lugar. Adoro. Estamos passando os lugares difíceis? Estamos. Mas se você, por exemplo, compara com o Brasil, ainda aqui está 1000 vezes melhor. Não. Mesmo com tudo que está acontecendo. Porque lá você tem a briga do Lula, Bolsonaro, os impostos, uma estabilidade e uma violência fora de controle. Fora de controle. Eu comprei um telefone bichado para ir para o Brasil, para se eu for roubado, não tem informação de banco, não tem informação de ninguém, entendeu? Uhum. Então, quando você tem que ir para um país com um telefone para esperar de ser roubado, para não ter suas informações, você vê que a coisa é complicada naquele país. Olha que eu estava em um lugar bom, Sim. entendeu? Sim. E mesmo assim, você tem medo lá. Então lá, eu não falo no telefone na rua, não uso relógio, tá? Para você ver, aqui você tem o aplicativo de Uber e Lyft. Sim. Em São Paulo tem um aplicativo chamado Rino. Rino? De carro blindado. Porque que acontece? Você tá no Uber, falando no telefone, as pessoas vêm, quebram teu vidro e levam teu telefone do Uber. Ou o próprio Uber te rouba, porque a conta é alugada
Então é muito complicado. Ah, os Estados Unidos está ruim? Tá, mas está melhor que o Brasil, está melhor que a Europa, está melhor que a Índia, que a África, porque se você vê, essa tendência de nacionalismo não é só aqui, está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro está acontecendo essa bipolarização política. No Brasil também. Você tem aqui democratas e republicanos. No Brasil você tem Bolsonaro e Lula. Sim. E não há conversa. Sabe quem paga o preço, Célio? O brasileiro. O povo. Tanto aqui como lá. A gente paga o preço. Sim, com certeza. Mas, gente, ó, eu amo os Estados Unidos, a situação é complicada, mas entenda uma coisa. O brasileiro, na maioria das vezes, veio pra cá pra fazer o bem. E não é justo. Não só brasileiro, como mexicano, colombiano. A minoria é criminoso. São quantos milhões de imigrantes aqui, seja mexicano? 15 milhões. 15 milhões. Então, vou falar que não tem nem 10% é criminoso? Não, que é isso? Nem isso. 0,1%. Então, é muita gente do bem, só veio para trabalhar. E aí eles colocam o exército na rua, gente com fuzil, para prender gente que só tá aqui. Mas, Célio, vamos falar a verdade. Tem muito mais criminoso nascido aqui do que imigrante. É mesmo? É lógico. Muito. O branco, o americano mesmo, tem muito mais americano nascido aqui por crime, que está na cadeia, do que um imigrante criminoso. Sim, sim. Essa é a verdade. É porque é uma vitrine para ele, né? Porque ele promoveu, falou, não, eu vou deportar, eu quero ser o presidente que mais vai deportar, ele quer fazer isso, correto? Correto. Então, mas gente, ó, agora vamos falar de uma possibilidade para você que está vendo esse vídeo. Primeiramente, você que está aqui nos Estados Unidos. Tem muita mãe solteira aqui, que na época do governo Biden entrou com seu filho de 15 anos, até mesmo com seu filho de 7 anos, já era mãe solteira, se entregou na fronteira e entrou, trabalha aqui. E essa mãe mal sabe que seu filho pode pegar o Green Card. Na Flórida, a menor idade É 18. É 18, né? Aqui em Massachusetts, 21 anos. Então, seu filho menor de 21 no estado de Massachusetts, menor de 18 na Flórida, eles têm escritório na Flórida também, ele pode pegar o Green Card. Então, pagamento facilitado. Explica para nós aí, Lula. Então vamos lá, gente. É uma lei que eu chamo a Lei da Mãe da Imigração. Minha lei favorita, que protege realmente o futuro do imigrante. Aquela pessoa que veio aqui sem escolha, que são as crianças. São os menores de 21 anos, os menores de 18 anos, dependendo do estado. Então se você está sozinho, não é casado, menor de 21 ou 18, dependendo do estado que você mora, ou está com a sua mãe, ou seu pai, ou um deles é falecido, você consegue pegar um green card através dessa lei chamada SJS, sério, que é o Special Immigrant Juvenile Status. Ok. Tá? Então vai te dar um status assim. Então são duas fases que a gente faz nisso. Primeira fase na corte de família, onde o juiz de família vai decretar que você foi negligenciado ou abandonado pelo seu pai, sua mãe, ou pelos dois, ou um dos dois está falecido. 2. Uma vez que houve essa decretação de abandono ou negligência, a gente entra com a imigração para pedir que a pessoa receba esse status especial de jovem. Legal. Que no momento está levando de 4 a 5 anos para ser aprovado até um green card. Okay. O Trump cancelou a autorização de trabalho para essas crianças, mas através de um pedido de ação deferida, o nosso escritório ainda consegue a emissão desse social e autorização de trabalho. Legal. Tá? E a pessoa consegue um green card. Então, para mim, isso é muito válido, porque muitas pessoas, entendeu, não qualificam para um asilo, os menores de idade, ou muitos menores de 18 anos vieram sozinho aqui, 20 anos, e conseguem pegar esse green card. Aí você vê, mas eu não estou sem dinheiro, etc. O nosso escritório parcela, sem entrada, pega o preço total e parcela por mês igual, para realmente ajudar você a fazer isso. Não, bacana. A gente tem uma taxa de vitória nesses casos aí muito alta. Não, o SJS, né? SJS, Então, exato. gente, como, sei lá, demora um período um pouquinho longo para ter aprovação, então eles parcelam mês a mês para você não vai sentir tanto no bolso. Tem uma dúvida, Ludo. Se a pessoa está hoje no Brasil, ela não tem pressa, ela simplesmente quer entrar de forma legal nos Estados Unidos, existe a possibilidade, mesmo que vá para um estado diferente, de vocês aplicarem um visto de trabalho para essa pessoa? Então, sério, infelizmente a gente não consegue localizar um empregador para essa pessoa. Ok. Mas se essa pessoa tiver um contato aqui que está disposto a fazer uma oferta de emprego, a gente consegue fazer esse procedimento do green card. Okay. Exato. Sim. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem uma empresa que quer me contratar. A gente consegue fazer essa ponte de fazer o green card para essa contratação acontecer, que vai levar em torno de 3 anos. Aí, no caso, o patrão aplica para ela, correto, para trabalhar na empresa, como que ele precisa daquela mão de obra. Aí entra uma questão que ele vai procurar na região, correto, não tem mão de obra qualificada, então ele precisa trazer aquela pessoa daquele país. E qualificada é naquela qualificação que geralmente se exige 2 anos de experiência. Oh, legal, legal. E a questão também de quem tem um doutorado, um mestrado ali, tem, sei lá, 10 anos de experiência na área,
é um engenheiro, dá para pegar o green card também aplicando do Brasil? Dá para aplicar também, Célio. A gente tem feito isso de duas formas. Uma, através de um visto O, que é um visto de habilidades extraordinárias, que não tem um limite, então a pessoa pode vir com esse visto enquanto aguarda o green card através de um EB2NW, também que é habilidades extraordinárias, direto no green card, ou um EB1. O EB2NW também há uma fila de 3 a 4 anos de espera aí até você chegar, e você precisa ter 7 anos de experiência, mais algumas qualificações profissionais. Basicamente, você tem que estar acima da média na sua profissão. Palestras feitas, papéis, produções, você tem que estar acima da média, né? Sim, Um mestrado, algumas coisas em jornal. Um diferencial, correto. Então, mas enquanto a pessoa espera esse tempo, a gente consegue trazer lá antes através de um visto O, que seria o visto de habilidades especiais. Também atletas, através de um visto P, por exemplo, o pessoal da imprensa, através de uma imprensa do Brasil, através do visto I. Né? Então, existem outras opções para trazer a pessoa legalmente, tá? Para ela não ficar aqui indocumentada. Sim. E através disso, enquanto ela espera esse green card chegar através de um EB1, EB2NW, o próprio um EB3, mantém ela nesse visto aí de H1B, L1A, é uma sopa de alfabeto de visto, gente. Por isso que tem que consultar com um advogado especializado e não essas empresas de visto. Sim. Que muitas vezes as pessoas desconhecem e fazem seu caso seja negado. Uma outra coisa, Ludo, vamos dizer que a pessoa veio de visto, tá aqui com visto, mas ela tem um histórico no Brasil, violência doméstica, foi espancada pelo marido, já tem várias ordens de restrições, Lei Maria da Penha, ou se envolveu em várias coisas, até mesmo política, já tomou tiro, tem várias, assim, uma vida conturbada, mas tá aqui, tem como comprovar isso. Essa pessoa pode entrar com um pedido de asilo? Pode, mas aí tem que entrar aqui nos Estados Unidos. Não, mas a pessoa já está aqui. Já ela tá já aqui. estiver aqui, ela consegue? Consegue, Célio, e a gente recomenda que faça isso. Se você tem fugido, ou veio fugido de uma violência do Brasil, até violência doméstica, onde você já tentou avisar a polícia, mas a polícia não ajuda, e você é uma mulher aí que tem apanhado, sendo abusada, eu sinto muito que isso aconteça, e isso acontece muito no Brasil. Sim. Você pode qualificar para um asilo e pode ter sucesso de realmente ganhar esse asilo. Lembre-se, gente, a média de aprovação de asilo nos Estados Unidos é em torno de 15%. Então é uma média baixa. Por isso tem que ser bem feitinho o caso. Aqui no nosso escritório, a gente consegue ganhar o dobro dessa média, em torno de 30%. Mas ainda é uma média baixa, na minha opinião. Porque pensa, 30%, Célio, é o seguinte, a cada 10 casos, 3 vão ganhar. Sim, então vocês precisam entender, gente, que, um exemplo assim, eles vão fazer o possível, o melhor para vocês, mas, infelizmente, não é só eles, entendeu? Não é só eles. Pode ser que eles não ganhem também, mas faz parte. Entenda, advogado não faz milagre, eles vão fazer o possível, mas, porque, Ludo, as pessoas... eu vejo acontecendo, estou em alguns grupos do WhatsApp, as pessoas falando mal de advogado. Eu fiz com esse advogado. Eu mesmo tenho várias pessoas, assim, que eu conheço, não fizeram nem com o Dr. Ludo. Eu tenho um amigo que fez com a advogada X, ela conseguiu, o menino foi solto, mas o outro não foi. E foi a mesma. E os dois foram pegos juntos. E qual que é o problema? Os dois não têm nada criminal. É culpa de advogado? Não, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Gente, é tal negócio. Todo advogado gosta de ganhar. Sim. Ninguém gosta de perder. Pelo menos no nosso escritório a gente entra para ganhar, entendeu? Mas quando o cliente vem para uma vida melhor, que foi assaltado no Brasil, isso não é base de asilo. Sim, tomou um tapa na cara. Exato. Ainda a gente vai tentar, porque todo mundo, eu acredito que todo mundo tem direito à representação. Porque se você não tentar, adivinha o que acontece? A tua resposta já é não, você não vai ficar aqui. Sim. Entendeu? Então a gente tem que tentar. Porque eu tenho casos que mudaram de outros advogados, que outros advogados falaram assim para você não tem chance. E a gente ganhou o caso. Tá? Então isso também acontece. Então não perca as esperanças, gente. Mas tem que ser esperto, tem que estudar, tem que realmente ver se seu caso qualifica. Caso contrário, a gente procura uma outra solução. E ganhou um caso de asilo, a pessoa não pode ir para o Brasil, correto? Lógico que não. Célio, se a pessoa for para o Brasil, você está pedindo proteção contra o seu país. Sim. E aí você volta para o Brasil, você vai separar no aeroporto. A nossa recomendação, ganhou o asilo, quer ir para o Brasil? Vai para a Flórida, é bem parecido, né? Exatamente. Você vai lá, consegue até achar caldo de cana na Flórida. É lindo. Verdade, eu vi lá. Né? Quer falar português? Vai para Portugal. Você vai falar sua língua. Né? Você pode viajar, mas não me vá para o Brasil. Tá com saudade do parente que ficou no Brasil? Manda ele viajar para Portugal. Exato, vai se encontrar, vai para a Argentina se encontrar na Argentina. Ficou bem claro para vocês? O momento atual é complicado, mas ainda
os Estados Unidos é a melhor opção, tá melhor do que qualquer país. Mas planeje, venha legalmente. Exatamente, exatamente. E, gente, ó, se você gostou desse conteúdo, já sabe, se inscreve aqui no canal, acione o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Todo mês tem um vídeo longo aqui atualizando tudo sobre os Estados Unidos e o que mais importante, essa questão de imigração aqui, que é a barreira principal entre que deixam vocês aí no Brasil com medo, você que está aqui e precisou de advogado, a triagem é gratuita aqui. Não cobrar nada para vocês conversarem, marca um horário ou uma vídeo... consulta, tá? Célio, a gente não chama de triagem, é consulta. É, uma aqui. consulta. É. Uma consulta gratuita, já vem com coloca todas as informações, o que você precisa, o que você quer aplicar, eles vão falar para você dá ou não dá. E para você que está no Brasil, eles vão cobrar um fee de você. É somente gratuita a consulta para quem mora aqui, correto? Correto. É isso, gente, ó. Fideliza, comenta, compartilha, senta o dedão no like. Tamo junto e até o próximo vídeo.